Em um ofício enviado ao São Paulo nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol admite que o pênalti marcado para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista foi equivocado. Neste ofício, a federação... Vamos lembrar, os 3 zagueiros, ou 5 defensores, ou 3-5-2, como que ele... Foi o que segurou o Zubeldia nessa reta final. Que poderia ter sido pior ali no finzinho da fase de grupos e mata-mata. Foi o que segurou. Só que agora, eu sinto, isso aconteceu antes, mas principalmente se manteve, na minha visão, por conta da lesão do Pablo Maia. Agora, com o Luiz Gustavo de volta, talvez ele volte a usar o 4-2-4, ou a formação lá que eu falei que você pode escolher qual seja o nome. Eu não gosto. E só resta torcer pelo melhor. Esse é um ponto, né, Chacon? Até quando a gente olha para a escalação do jogo treino, a gente pode tirar, né, os testes que ele fez, ele estava sem Calera e sem Lucas Moura, mas é preocupante o fato dele não ter mantido 3 zagueiros. É justamente porque mostra até uma falta de convicção, né? Quando o calo apertou, ele colocou 3 zagueiros e conseguiu ali fazer partidas mais sólidas. Defensivamente foi bem o time do São Paulo, ele consegue manter no cargo, e aí... para a sequência do ano, não me parece que seja a convicção dele. Parece que ele usou muito mais ali por contexto da situação, né? E que deve começar o Campeonato Brasileiro com 4-2-4. Com todo respeito, espero que cale minha boca nesse sentido. Mas assim, começou o Brasileirão 4-2-4, não passa a Páscoa aqui, viu, Chacon? A Páscoa vai passar porque já tá aí perto, né? Mas assim, não passa de maio, né? Então assim, 4-2-4 para mim... Vamos lembrar que a Páscoa é dia 30 de abril, né? É dia 30, é verdade, é dia 30. Toma 2 tacas aí, toma 3 tacas seguidas, empata contra o Sport, perde em Córdoba pro time que tá na 27º do Campeonato Argentino. Depois perde em Belo Horizonte, a batataça, cara. A batataça. Então, ainda mas mais dependendo do que acontecer amanhã na senhora seleção brasileira contra a Argentina. Imagina, se o Brasil toma 4, não acho que vai acontecer. Toma 5-0 da Argentina. A batataça. Exatamente. Então, assim, eu acho que mostra uma falta de convicção que aí já começa a me preocupar. Porque o jogo treino em si, cara, ninguém vai tirar grande conclusão de jogo treino. O jogo treino é muito mais algo que, assim, deram esse placar muito mais porque já tinha vazado, né, Chacon? Eu acho que não dariam esse placar naturalmente por ser um jogo a portas fechadas, ou poderiam até noticiar, mas... Enfim, é um teste que a gente não teria... Eu acho que noticiariam, sim. Porque sim, então, mas foi é algo maiorzinho, foi feito no Morumbi e tudo mais. Tava aberto o Morumbi também, então todo mundo poderia verificar e já surgiriam boatos naturalmente. Mas enfim, eu acho que é de fato um jogo treino que fica de teste, fica como boa notícia o trio de Cotia brilhando, fazendo gol, marcando território com o Zubeldia, mas fica de ponto negativo para mim justamente, de novo, a história do 4-2-4, né? 4-2-4 mais uma vez, de novo essa insistência, de novo esse time esboçado para a estreia, vai ser difícil, né? Mas a gente torce para que São Paulo consiga dar a volta por cima. Pensando nisso também, Giovanni Chacon, também é pauta, também é tema aqui no nosso boletim da manhã, o fato de que o São Paulo Futebol Clube terá uma maratona de jogos fora de casa aí nesse começo do ano, né? O São Paulo, então, que já tá nessa preparação para a temporada, essa semana tem estreia justamente aí no Campeonato Brasileiro, né? Então tem ali dia 29 no sábado contra o Sport em casa, aí tem Tajeres fora de casa, em Córdoba, depois já emenda o jogo com o Galo, que não tá com data confirmada, Alianza Lima em casa, Cruzeiro em casa, Botafogo fora, Santos em casa, Libertad fora e Ceará fora, né? Então a gente tem ali muitos jogos do São Paulo Futebol Clube, serão então 9 jogos nos 30 dias consecutivos à estreia do Campeonato Brasileiro, sendo que 5 deles serão fora de casa, né? Então é um São Paulo com essa maratona que vai ser muito importante para o Zubeldia para a temporada, começando a Copa Libertadores, vai ter Copa do Brasil ainda também, a gente está esperando a data oficial do sorteio, e é um ponto assim muito importante, né, Chacon? Quando você olha para o ano, né, que vai ter o São Paulo, passa muito por esse começo, né? O São Paulo, ano passado, com o Thiago Carpini, ele perambulou um pouquinho, ele caiu rapidamente, chegou o Zubeldia e conseguiu salvar aqueles pontos primordiais. Mas Copa Libertadores, principalmente, tem que entrar muito ligado, que são só 6 rodadas e você não pode dar bobeira, não pode perder, principalmente pontos em casa. E o Campeonato Brasileiro
eu acho que é aquela coisa de você tentar fazer a sua lição de casa antes, cedo, né? Então não dá, por exemplo, para você chegar contra o Sport no sábado e perder pontos, porque isso faz falta lá na frente, principalmente, como foi com o próprio Fortaleza na última temporada, né, Chacon? Então, eu acho que são pontos que o São Paulo vai ter que começar a tentar colher e já fazer um time mais competitivo de cara, porque essa maratona aí, com 5 dos 9 jogos inaugurais fora de casa, é boa para criar uma casca já para o ano, né? É importante, é importante. Só que é importante você criar essa casca e, ao mesmo tempo, é importante você sobreviver a esse período, porque o começo do Campeonato Brasileiro é bem cruel, é bem difícil. Você precisa ter muita resiliência nesse começo de temporada, porque é misturado exatamente com a Copa Libertadores. Me corrigiram, falaram que a Páscoa é dia 20, tá? Eu confundi o 2 pelo 3 ali no começo, obrigado a quem corrigiu. Mas realmente, é uma sequência complicada. Por incrível que pareça, o jogo mais tranquilo, ao meu ver, é um jogo de Libertadores, nessa sequência de, sei lá, 7 jogos agora, que é o jogo contra o Alianza Lima em casa. Para mim é o jogo mais tranquilo dessa sequência. São Paulo ele tem aí a estreia com o Sport, que dos jogos do Brasileiro é a mais tranquila, mas é o primeiro teste depois da eliminação, né? Depois desse período. É como o São Paulo chega, ou ajeitado, ou com a casa bagunçada ainda, ou vivendo uma pressão assim pelo resultado. Depois viagem para Córdoba, que por mais que o adversário, o Tajeres no caso, não esteja vivendo um grande momento, não dá para bobear, não dá para subestimar. O São Paulo nunca venceu lá, são 3 confrontos e nenhuma vitória, né? 2 derrotas e um empate, na verdade. Teve uma Mercosul ou Comembol, não sei, alguma Copa dessas daí, em 2000, 2001, pode ser que foi 0-0, depois 2 derrotas. Então, São Paulo nunca venceu em Córdoba, ainda teve a derrota na final da Sul-Americana de 2022. Depois Atlético Mineiro, que São Paulo, nessa gestão Casares, ainda não venceu o Atlético Mineiro. Inclusive, depois da chegada da gestão Casares, isso não é culpa necessariamente da gestão Casares, é só uma coincidência de números. Mas o São Paulo, que tinha vantagem contra o Atlético no confronto, agora está atrás do Atlético no confronto direto, né, em questão de vitórias. Alianza Lima, o jogo mais tranquilo. Aí depois, Cruzeiro em casa, mesmo historicamente Cruzeiro tendo uma freguesia do São Paulo, eu não descarto, é um bom time. Botafogo fora e Santos em casa, né, já o primeiro clássico. Então, assim, uma sequência bem complicada dos próximos 7 jogos. Mas se o São Paulo consegue somar bons pontos, ganhar as partidas em casa, Sport, Cruzeiro, Santos, e empatar eventualmente com Botafogo, Atlético Mineiro, né? E vencer as 2 de Libertadores, eu acho que ele sai grande dessa sequência. Ele sai animado, ele sai com moral legal. Mas, cara, é difícil a gente ter alguma base, porque a gente não viu nenhum treinamento nesse período, e é difícil a gente achar que vai o negócio fluir muito bem, exatamente porque o nosso querido Zubeldia acabou escolhendo esse 4-2-4. Se for por necessidade, porque não tinha zagueiro, eu acho que aí é mais bobeira ainda. Eu prefiro que ele tenha convicção no 4-2-4 do que ter escolhido usar no jogo treino, no único jogo treino nesse período, uma formação que ele não vai utilizar no começo do Campeonato Brasileiro. Eu prefiro que ele tenha convicção e tenha trabalhado bem o 4-2-4 para ser efetivo no ataque e não sofrer na defesa. Acho que é uma convicção, tem que ser, né? Eu também tô com essa expectativa, Chacon, porque se não for, aí o negócio é mais, assim, mais complicado. Mas enfim, tá, então, o São Paulo já nessa preparação, São Paulo que treina hoje, tem treinamento essa semana e joga no sabadão diante, então, do Sport, a estreia no Campeonato Brasileiro. O Casares deu uma entrevista para a revista The Winner, em que é uma revista que trata especificamente de negócios, e aí na entrevista ele fala sobre SAF, sobre o São Paulo virar SAF, ele fala sobre reestruturação financeira, e fala sobre o FDIC, sobre as covenants, aquelas coisas todas que a gente conversa
muitas vezes aqui com vocês. Eu acho que vale a pena ler. Não é gigantesca a entrevista, é uma entrevista relativamente curta. Eu separei trechos importantes que eu gostei mais dessa entrevista para vocês. E vocês podem dar uma lida lá, tá lá no blog do São Paulo, você clica lá, entra, você vai ver os trechos da entrevista, das falas do Casares, e é legal para você ver. Inclusive o Casares agora cada vez mais falando sobre SAF de uma forma até mais natural do que era antes, e é correlacionado com um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Então, esse assunto de SAF já não é mais tabu, como eu já venho falando com vocês em todos os vídeos. Há muitos conselheiros, inclusive, já estão de peito aberto para receber essa ideia. Tem muito cara incomodado de ver os outros times nadando no dinheiro e a gente com uma dificuldade financeira muito grande. Então tem muitas questões sobre isso. O Casares também fala sobre FDIC, fala sobre reestruturação financeira e finanças. E aí eu vou dar informação boa para vocês, que eu espero que seja boa, não só no ato da assinatura, como eu espero que seja boa no ato da continuidade dos fatos. Eu soube hoje, conversando lá sobre a questão do jogo treino, do amistoso, etc., que o São Paulo assinou ontem o MOU, que é aquele documento que eu vinha falando para vocês, que nada mais é, no português mais simples para você entender, o pré-contrato do Marinacci. Beleza. Agora é muito importante que você escute com atenção quais são as nuances disso que eu estou passando para vocês, informação. Beleza. A matéria é, para a galera que bota no Twitter aí, muito cuidado com a informação. O Zanqueta disse que o São Paulo botou o pré-contrato, o São Paulo fechou e assinou o pré-contrato, o MOU, com o grupo do Marinacci para assinatura das coisas de Cotia. É isso? O São Paulo assinou um pré-contrato. O que isso significa? Presta muita atenção agora para você não se perder na linha de raciocínio. Significa que o São Paulo e o grupo do Marinacci têm um acordo em que eles trocam informações e formatam a minuta contratual definitiva. Esta minuta que compõe a spin-off que eu falei para vocês e venho falando com vocês, esse termo vocês sabem que é exclusivo e só eu passo isso para vocês, sobre como vai funcionar a operação do Marinacci injetando capital, quanto ele vai injetar de capital, em que marcos de pagamento, quando o São Paulo recebe, onde ele vai gastar, qual o percentual de jogador, como vai funcionar, quem do Marinacci vai acompanhar o dia a dia dessa negociação, dessas contratações em Cotia, quem scout, qual o nível de participação de cada um, vocês entenderam agora? Agora é o ponto que eles definem os últimos detalhes sobre esse acordo, para que esse acordo caminhe e o São Paulo efetivamente assine. Existe uma onda de expectativa muito grande para que essa questão toda se resolva até no máximo junho, ou seja, o São Paulo poderia, caso assine com ele, ter uma janela no meio do ano muito positiva, tanto com relação a Cotia, tanto com relação a outras vertentes. Por quê? Porque na ideia embrionária inicial existe o 40-30-30, que é dinheiro para você usar 40% para a base, 30% que podem ser usados para dívida e 30% para o profissional. Esse dinheiro ele pode ser dinâmico, já falei para vocês, o pré-contrato está assinado, avançou. A chance desse negócio do Marinacci, muita gente fala assim, mas é cortina de fumaça, não sei o quê. Não é, você vai se surpreender, você pode até falar que não vai dar certo, que você não acredita que vai dar certo. Isso aí é com você. Se você quiser falar, não, mas essa informação não existe, ela não é verídica, sinto muito. É tão verídico, é tão certo que o documento já está assinado e a coisa está caminhando. Vai resolver super rápido? Não, não vai resolver super rápido. Existe uma expectativa de que isso aconteça até junho. Mas, Anqueta, então está assinado para contrato, tem certeza que isso vai sair? Também não. Pode ser que no meio do caminho eles tampem na porrada na discussão sobre as cláusulas e termos e o contrato não seja assinado. Então lembrem-se, é um pré-contrato. Assinatura do contrato, quais os termos que vão estar no contrato, quando entra dinheiro, para que ele vai ser usado, quem controla isso, qual o nome do CNPJ novo, quando que isso vai ser aberto, como é que esse trâmite vai acontecer, quem que vai estar acompanhando da base dos caras, quem que vai vir para cá, como é que vai funcionar a scout, quem eles podem vender, como é que vai ser a cobrança. Muita gente fala, o Zubeldia não usa muito a base, como é que vai ser o Marinacci ele entrando se o Zubeldia for o técnico e não estiver usando tanto. Tudo isso são pontos pertinentes que estão na espinha dorsal do projeto, do contrato que agora vai ser redigido a minuta, para que essa minuta seja aprovada pelo Conselho, para que o Casares defenda isso dentro do Conselho, para que isso seja assinado e esse assunto caminhe.
Maravilha? Quais os termos? Como é que isso vai andar? Muito provavelmente ao longo dos dias eu consiga ir informando para vocês conforme isso avance. Ou talvez não, talvez fale assim, não, Zanqueta, a gente tem que esperar o modelo definitivo, espera, deixa surgir esse assunto e quando a gente for levar para conselho e tudo, aí depois você aborda e abrange isso com a galera que te acompanha também, que são os torcedores. Então, o que eu posso trazer para vocês de informação, e essa sim é uma informação, na minha opinião, pode ser que não seja para você, mas na minha opinião é muito, muito, muito importante, muito, muito relevante, é que o São Paulo está fechando talvez o seu maior contrato de dinheiro, de investimento externo, que nunca aconteceu na história nesse montante. A injeção de capital do Marinakis e o ingresso de um parceiro, que para mim, na minha opinião, é a porta abrindo e ficando escancarada praticamente para você entrar para o caminho da SAF, também é um processo desse. Então, tem muita coisa que entra nisso, como eu falei para vocês lá no início do vídeo. Por que eu estou falando de SAF? Porque esse assunto está correlacionado. Esse assunto do Marinakis, com a questão do São Paulo poder virar uma SAF associativa, também nesse formato, sem perder o controle majoritário, e ao mesmo tempo você ter um sócio que participa com regras ativas e que ele se sinta seguro para fazer isso, o São Paulo fazendo uma governança mais decente, com uma regra melhor do FDIC, uma reestruturação financeira, uma governança e esse projeto do Marinakis, tende tudo para acontecer e culminar de que o São Paulo, num prazo médio, curto ou mais longo, eu não acho que passa de 2030, eu acho que o São Paulo vira centenário como SAF, não acho que vai passar disso, pode ser que o próprio Marinakis seja um dos caras aí que esteja como grande player interessado em conseguir o São Paulo, e esse passo dado também pode ser que tenha uma cláusula, eu não estou dizendo que tem nem que não tem, estou dizendo que pode ser que tenha uma cláusula de preferência para que o Marinakis, uma vez que participa do assunto de Cotia, ele também possa participar desse assunto do São Paulo virar uma SAF. Onde colocar na tabela ali. Exatamente. Que a gente faz uma previsão do Campeonato Brasileiro no espn.com.br. Eu vou montar hoje, estou atrasado. O Jean já está me cobrando no WhatsApp. Pois bem, Edu Afonso agora com as informações do lado do São Paulo. A Roberta também volta. Coloquei perto o São Paulo e o Botafogo. São Paulo e Botafogo. Não em primeiro e segundo, mas ali na mesma parte da tabela. Tá. Edu, as informações então do Tricolor, por favor. Valeu, Mari, tudo bem com você? Bruno, comentaristas e fãs de esportes, boa tarde a todos. Se você, Bruno, colocou ali na zona de classificação para Libertadores ano que vem, é a meta, pelo menos, do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vai de acordo com aquilo que o São Paulo estipulou como meta econômica nesta temporada. Mas, claro, o torcedor quer muito mais, o Zubeldia quer muito mais e ele está na semana preparativa para a estreia contra o Sport no sábado, 18h30, no Morumbi, o Sport que retornou à primeira divisão nesta temporada. No sábado, lá mesmo no Morumbi, teve um jogo treino com o São Bernardo da Série C, São Bernardo, bom time do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, com um chamado time titular, mas muito desfalcado, né? Sem o Caleri, que está fazendo um trabalho de recuperação física, sem o Lucas Moura, que está tentando se recuperar para poder jogar, se não a estreia do Brasileiro, na outra semana contra o Tajeres pela Libertadores, e sem o Bobadilla e o Ferrarese. O Ferrarese tem sido titular no esquema de 3 zagueiros. 1-0 São Paulo, gol do André Silva. Já no segundo tempo, um time completamente diferente, aí a base fez a diferença. O Lucas Herrero, que é o ponta direita, o Rian Francisco e o Matheus Alves fizeram os 3 gols da vitória por 3-2. Isso mostra o quanto esses garotos estão pedindo passagem, pelo menos para constarem em banco de reservas aí no decorrer da maratona que o São Paulo tem pela frente. O Lucas Moura, como eu disse, está numa semana decisiva. 3 semanas, 2,5 era o prazo inicial, embora o São Paulo não divulgue oficialmente. Se der 2,5, ele tem até alguma chance, mas como o jogo foi antecipado para sábado, talvez essas 24 horas façam diferença. Se não, ele fica para o jogo contra o Tajeres, o que é mais certo para deixar ele mais confortável nesta recuperação. E aí o Zubeldia vai estudar quem pode substituir o Lucas Moura na estreia do Brasileirão. Bobadilla e Ferrarese têm previsão de chegada aqui na quarta-feira, depois da última rodada desta semana das eliminatórias sul-americanas. E esta semana, ainda nos bastidores, deve sair o anúncio oficial da renovação de contrato com a Superbet até o ano do centenário, até 2030. No grupo D, São Paulo, Libertad, Tajeres e Alianza Lima. Já é um grupo um pouco mais complicado do Tricolor.
Eu acho complicado, assim, e aí aquela história, né? Sempre considerando que os times joguem o máximo que eles podem jogar, eu acho que é mais complicado até apontar o segundo colocado nesse grupo. Eu acho que... e aí, claro que se a gente fala que é complicado apontar o segundo colocado, a gente de alguma maneira está dizendo que tanto um como o outro, e eu estou me referindo a Libertad e Tajeres, os dois podem de alguma maneira dar uma complicadinha para o São Paulo, mas ainda acho que o São Paulo é favorito à liderança, claramente, e vou ficar com Tajeres na segunda colocação. Mas assim, o Alianza Lima, ele vem empolgado. É o tal veio de fase prévia. Eliminou o Boca. O aposto eliminou o Boca, que vai ser muito utilizado toda vez que ele for enfrentar o São Paulo. Mas isso conta demais. Quando você entra em campo, você eliminou um time como o Boca Juniors, você chega na fase de grupos da Libertadores dizendo, meu amigo, agora ninguém me segura. E vão chegar empolgados, vão, mas... Exato, mas eu acho que tecnicamente, até considerando que foram os próprios jogos com o Boca, eu sinceramente eu não acredito. Eu colocaria a zebra da Conmebol Libertadores de passar para as oitavas, eu colocaria o Alianza Lima. O Boca tem muita moral mesmo, né? Você vê, porque assim, eliminou o Boca, já virou quase favorito para o título. Não, mas eu vou ficar... Mas assim, tem, né? Tudo bem, eu acho que é de fato... São Paulo primeiro? Ssão Paulo primeiro. E Tajeres para mim em segundo, aí não sei se o Zupa vai querer... Vai, Zupa. O São Paulo é favorito para esse grupo, mas é bom o São Paulo não oscilar como oscilou no Campeonato Paulista, porque ele aí pode se complicar mais do que deveria. Eu entendo o equilíbrio, especialmente entre Libertad e Tajeres, e tô olhando mais pro Libertad do que pro Tajeres em segundo. Você tem escolhido quem, Índio? Então, Tajeres. É isso, pra gente não fazer tudo igual, né, também. Pra dar uma emoção também, né? Isso. Bom, mas vocês que o Libertad, pra mim, é questão da torcida, daquele ambiente tão insosso. Vai, Dottoli, Libertad ou Tajeres na segunda colocação? Eu votei no Alianza Lima, tá? Só pode que se for Alianza Lima, eu coloco Alianza Lima ali. Quase que ele vai no Alianza. Quase, foi por muito pouco. Que eu não consigo convencê-lo. Muito bem. Em um ofício enviado ao São Paulo nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol admite que o pênalti marcado para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista foi equivocado. Neste ofício, a federação diz que analisou e avaliou de forma muito cautelosa todas as reclamações feitas pelo São Paulo após a partida que decretou a eliminação do tricolor na competição estadual. A federação diz que o lance é interpretativo, mas apesar disso entende ela mesma que o VAR deveria ter sido acionado e, além disso, a marcação do pênalti foi equivocada. Neste ofício, com mais de 10 parágrafos que a equipe da TNT Esportes teve acesso de maneira exclusiva, a federação ressalta a seriedade da sua equipe de arbitragem, mas diz que, como qualquer ser humano, eles podem falhar. Ela lamenta pelos danos causados e diz que vai trabalhar para corrigir erros desse tipo para o futuro. Por fim, pede também para que o São Paulo se mantenha comprometido na competição. Lembrando que o tricolor, como medida e protesto, pensou em, no ano que vem, não utilizar a força máxima, seus titulares, o elenco profissional na competição. E essa foi a resposta da Federação Paulista de Futebol.